agora a gente vai para Limeira falar sobre um assunto de saúde, porque a cidade registrou um aumento de mais de 38% nos casos de meningite em 2022. Os casos saltaram de 18 em 2021 para 25 neste ano, segundo dados da Prefeitura. Já em Piracicaba, os registros tiveram queda entre um ano e outro. A gente fala agora com a repórter Ana Paula Rosa, que tem mais informações. Gente, a meningite preocupa muito porque é uma doença grave. Em cada 3 casos, 2 podem matar ali, é uma doença extremamente grave também para as crianças. A gente vê um aumento ali de casos relacionados pequeno, mas é uma doença que preocupa muito e o importante é que tem vacina. Olá, seja muito bem-vinda, Ana! Oi, boa tarde, Estela, a todos que acompanham o programa. Exatamente, é de fato um assunto que precisa ser muito bem debatido, viu? A cidade de Limeira teve um aumento de 38,9% nos casos de meningite. E veja só, mesmo com esse aumento que é considerável, Estela, a cidade ainda não fala em surto, mas alerta em relação aos sintomas e também à vacinação. Bom, em 2021 inteiro, de janeiro até dezembro, foram registrados 18 casos da doença aqui na cidade de Limeira. E em 2022, até agora, em setembro, foram 25 casos, ou seja, 18 casos para 25 e o ano ainda nem acabou. Faltam 3 meses para finalizar o ano, né, Estela? Então isso chama bastante atenção. Na verdade, 2 meses e já finaliza o ano e mesmo assim a gente tem um número muito mais expressivo de casos registrados em 2022. Já em Piracicaba o cenário é diferente, né? A gente fala que em 2021 foram registrados 7 casos. Já de janeiro a setembro de 2022 foram apenas 3 casos registrados. Mas como a gente disse, ainda faltam 3 meses de contabilização e 2 meses, né, até finalizar o ano. Ou seja, podem ser registrados mais casos, mas o cenário é bastante diferente entre Piracicaba e Limeira, né? Mas mesmo assim a gente vai falar aqui que toda a cidade da nossa região metropolitana de Campinas, assim como outras cidades também do Brasil, precisam ter atenção em relação à imunização. Por quê? Porque a meningite é uma doença viral muito contagiosa, comete principalmente as crianças e são as crianças que têm direito à vacina, né? E isso pode ocasionar, né, uma situação muito diferente. Quando a gente tem a vacinação e os pais levam as crianças para se vacinar, tem uma cobertura maior, a gente logicamente fala de um cenário em que há uma imunização e uma proteção ainda maior, né? A meningite ela é uma doença que acomete ali as camadas próximas ao cérebro, que são consideradas membranas. Isso faz, né, com que a situação seja muito grave caso não haja um acompanhamento dessas crianças. Por quê? Existe a meningite viral e a meningite bacteriana. E no caso da meningite bacteriana, veja só, né, é ainda mais grave o cenário, o quadro que essa criança pode encontrar ali, né, caso não haja tratamento e principalmente caso não haja a prevenção. E os sintomas, né, segundo os médicos infectologistas, pelo menos os visíveis, eles são bem conhecidos, né, são aquelas manchas vermelhas, principalmente nas mãos, na cabeça, nas partes periféricas do corpo, ou então, né, manchas roxas maiores, que são aqueles hematomas mesmo. Então, se os pais virem que as crianças estão com esses sintomas, corram para o médico, né? Já em relação à medicina preventiva, a gente fala sempre da vacina, né? E a vacina acontece em todos os postos aqui da cidade de Limeira, como também em Piracicaba. E amanhã tem também o dia D de multivacinação, né? Amanhã não, no sábado tem o dia D da multivacinação aqui nos postos da cidade de Limeira. Começa às 8 horas da manhã e vai até às 3 horas da tarde. Mas quem quiser ir em outros dias consegue consultar
consultar a vacinação pelo site limeira.sp.gov.br ou em Piracicaba, que a gente citou também, piracicaba.sp.gov.br. A gente também vai falar a respeito do estado de São Paulo, né? Porque se os casos cresceram em Limeira, diminuíram em Piracicaba, eles têm também uma estatística aqui no estado de São Paulo, né? E é em relação à cobertura vacinal. A gente tem 71,7% de cobertura no estado. Só que a meta, né, do governo estadual é qual, né? 95% de cobertura. Então estamos bem longe disso ainda.